Bom, eu queria também agradecer a oportunidade de vir a essa fundação, participar dessa discussão com um público importante e com parceiros de mesa também bastante representativos. Eu vou procurar apresentar os principais problemas sendo o último, os principais problemas da política de conteúdo local vigente, ver como é que essas novas regras afetam essas situações críticas e depois dar um pouco a minha visão de qual o rumo a seguir, que é a questão que está colocada como tema do nosso seminário. E eu queria começar pelo que eu considero o problema básico, o pecado original da política de conteúdo local, que é a questão da capacidade dela de definir claramente quais são seus objetivos. Quer dizer, acho que nesse aspecto é uma política marcada pela ambiguidade. Se a gente olhar a experiência internacional, quer dizer, há claramente dois tipos de política de objetivos para a política de conteúdo local. Você tem objetivos de curto prazo, que é o fortalecimento da demanda dirigida ao mercado doméstico, de expansão do emprego, que, em geral, tende a ter uma configuração política horizontal, e tem uma perspectiva de crescimento de longo prazo, uma perspectiva de política industrial, que é a diversificação da estrutura da indústria, em particular com o desenvolvimento de setores intensivos em tecnologia, em alguns casos, em segmentos relevantes para a defesa nacional. E, nesse caso, a política tende, em geral, a ser um foco mais específico. A questão básica é que objetivos diferentes implicam desejos diferentes para essa indústria, né? Quer dizer, se você tem um objetivo de curto prazo, quer dizer, a ideia é que você possa ter um instrumento horizontal que gere emprego e renda ao longo da economia. Quer dizer, essa perspectiva é uma perspectiva macroeconômica de sustentar o nível de atividade econômica, etc. E, eventualmente, quer dizer, essa política, que em princípio tem um objetivo amplo, pode também assumir configurações setoriais na medida em que setores específicos procurem assegurar alguma parcela privilegiada nessa repartição. O que vale para a política de controle local vale também para a política de compras governamentais, né? Quer dizer, e se a gente tomar, por exemplo, o caso norte-americano, que é o mais conhecido, quer dizer, a gente não vai encontrar política de controle local lá no governo federal, porque não existe, mas existe política de compras governamentais. Então, você tem políticas que o tipo Buy America, que é uma política que foi introduzida em 1933 e está lá até hoje, que garante uma margem de preferência para a compra de produtos locais para qualquer empresa que venda para o governo. E tem também, esse seria um exemplo do objetivo de curto prazo, mas que está presente há quase 80 anos. E tem também uma variante disso, que é a política do chamado o primeiro é Buy American, o segundo é Buy America, que é uma política que foi definida na década de 80 para proteger a indústria de aço, que estava enfrentando diversas dificuldades e que continua vigente até agora, e que foi reforçado por outros instrumentos de política, que, de certa maneira, é uma evidência da ineficiência da política, porque 40 anos depois ela não consegue ser abandonada. Por outro lado, se a perspectiva é de longo prazo, essa questão de diversificação industrial, aí o foco tem que estar centrado em bens e serviços que você quer introduzir na estrutura industrial, né? Por outro lado, no caso da política de curto prazo, a política é eficaz em si mesmo, né? Quer dizer, você protege e a demanda vai para o mercado interno, a menos que é um pouco que parece que pode ter ocorrido no Brasil, que a dose é tão forte que a demanda não vai, porque a demanda desaparece, né? Esse é um problema adicional. Mas, no outro caso, ela não se sustenta por si só. Quer dizer, a política para diversificação da estrutura industrial, ela tem que ser apoiada por
outras medidas de política industrial voltadas para a oferta, que capacitem empresas nacionais a fazer e que gerem os investimentos dentro do país ou que atraiam investidores de fora para fazer essa política. Então, no caso da política com o objetivo de diversificação, não basta dar proteção não basta dar reserva de mercado que a política de conteúdo local dá. É necessário ter outros mecanismos de política industrial também em ação. O problema nosso é que no Brasil a gente não consegue responder qual é o objetivo da política de conteúdo local. Quer dizer, eles não estão claramente identificados. Quando você fala com diversas pessoas, a ênfase é diferente. Agora, embora a ênfase seja diferente, mesmo quando o objetivo é de curto prazo, ele, em geral, é curto prazo, mas vem acompanhado do objetivo de diversificação da estrutura industrial. É difícil a gente ouvir uma exposição como a do César Prata aqui, que não tocou na questão de tecnologia, desenvolvimento tecnológico, deixou muito claro o objetivo de preservação da estrutura industrial vigente. Isso, em geral, não ocorre. Então, na verdade, você tem um discurso que é muito ambíguo, né? O desenho todo dela aponta que ela é basicamente uma política de geração de renda e ampla, tanto assim que nenhuma das diversas versões abriu mão da meta de conteúdo global, mas ela tem também uma dimensão setorial que aparece desde lá do início, como o Eloy chamou a atenção, mas está presente agora também. Então, na verdade, essa política parece que tenta acomodar interesses diferenciados e procurar um equilíbrio entre eles, mas claramente predomina o objetivo de curto prazo. O problema é que essa simultaneidade de objetivos distintos ela tem consequências. Quer dizer, porque a exigência de conteúdo local implica num subsídio. Quer dizer, ela impõe um ônus para o setor, para o investidor, e que vai financiar o benefício do fornecedor, né? Acontece que existe um limite para o ônus que o investidor pode assumir. Então, tem um ônus máximo. Se você aumenta muito o número de fornecedores, o que acontece é que a magnitude do benefício de cada ator em particular vai cair. É um problema de mera aritmética. Eu tenho um ônus máximo. Se eu aumento o divisor, o ônus é igual ao benefício e o benefício individual cai, né? Isso implica que o fato de ter essa amplitude, ela diminui o benefício que poderia ser dirigido a alguns setores que fossem escolhidos numa política de diversificação industrial. Então, não é irrelevante existir os dois objetivos. Eles envolvem um custo adicional na configuração dessa política. Bom, eu vou voltar a esse ponto mais adiante, mas esse é o que eu considero o problema básico da indústria. Agora, ao lado disso, quer dizer, um pouco retomando algumas questões que foram levantadas aqui, eu vou chamar a atenção para as questões críticas que se identificam na forma de implementação dessa política e de que maneira as novas regras afetam essas questões. Aqui é importante chamar a atenção que a política de conteúdo local que tem vigorado, quer dizer, além desse problema original, ele é vítima de um irrealismo, de um voluntarismo e de uma radicalização crescente ao longo desse período, né? Isso é muito claro. Radicalização essa que transborda a política de conteúdo local e vai se traduzir também no que foi mencionado pelo Eloy, que é o abandono do modelo de conceição e a evolução para o modelo de partilha. Quer dizer, isso é tudo
trajetória de uma mesma visão de política econômica, de visão de país. Agora, sem dúvida nenhuma, depois desse problema da ambiguidade, acho que a principal questão em discussão que suscita conflitos mais claros é a exigência de conteúdo local mínimo, né? Aqui, quer dizer, quer dizer, tem dois aspectos básicos dessa crítica. Uma é o problema de você exigir um comprometimento com metas que vão ocorrer daqui a 10 anos, no caso da etapa de desenvolvimento, que já foi mencionada aqui. E a outra é a fixação de metas muito elevadas, e distribuídas em mais de 60 itens, em percentuais também muito elevados. Quer dizer, como o Eloy mostrou, que isso, na origem não era assim, isso foi evoluindo e, a partir de 2005, culminou nessa configuração. Eu acho que há muito tempo há um consenso da inviabilidade dessa configuração. Quer dizer, as multas eram esperadas desde sempre, né? E a inviabilidade reflete dois problemas. Um é um problema da própria problema de limitação da qualidade, preços e prazos de entrega da indústria brasileira para determinados produtos. Mas o outro ponto é que, dado o volume de investimento, esse ponto o Sérgio Prata mencionou também, dado o volume de investimento que se sinalizava para a fase do pré-sal, era evidente que a indústria brasileira não teria capacidade, nem tecnológica, não teria capacidade produtiva para alcançar esse volume de oferta, né? Se tivesse acontecido o que se previa na época, os 60 bilhões que foram investidos seriam pouco para gerar essa capacidade. Então, esse é o outro problema. Aqui, quer dizer, em relação a esse ponto, as novas regras, como foram vistos, reduzem significativamente o volume da exigência de conteúdo local. O percentual cai de 60%, 70% para 30%. Tá. Essa queda, quer dizer, essa mudança tem um aspecto positivo, que ela pode ser que ela venha viabilizar licitações que em outras situações não seriam viáveis, né, com esse nível de conteúdo local. Agora, ela tem um aspecto negativo, que ela mantém o comprometimento com metas para a etapa de desenvolvimento no momento da licitação, quando você não tem nem sequer informação sobre qual é o terreno, como é que é a reserva, etc. Você se comprometer com percentuais, tirando o problema da mudança tecnológica, mas o próprio objeto da perfuração e do desenvolvimento você não conhece, vai conhecer lá na frente. Precisa muita irresponsabilidade para se comprometer com alguma coisa nesse ponto, né? Aliás, depois contra os operadores que eles tenham se comprometido e alguns ainda subido a aposta, né? Então, esse é o aspecto negativo. De todo modo, quer dizer, se nós pensarmos estritamente do ponto de vista operacional, do ponto de vista da política de energia, quer dizer, essa redução é possível que é uma solução de compromisso, embora tenhamos visto que ninguém está satisfeito, ela pode talvez viabilizar a retomada dos investimentos e da produção. Então, eu diria que, do ponto de vista da política de energia, estritamente, ela é um avanço, é algo de positivo. Talvez isso não acontece do ponto de vista de política industrial, porque ela não significa uma revisão da política industrial. Quer dizer, você continua o mesmo mecanismo, apenas você elimina, aparentemente, o irrealismo da política vigente até então, né? Mas permanece a ambiguidade quanto aos objetivos da política.
tem uma expressão que diz é mais do mesmo. Aqui não é exatamente mais do mesmo, é menos do mesmo. É a mesma coisa, mas em doses mais reduzidas. Mas, do ponto de vista da política industrial, na verdade, eu acho que isso reforça o predomínio dos objetivos de curto prazo e afasta mais a possibilidade de a gente alcançar objetivos de longo prazo e diversificação. Porque eu desconfio, isso é algo que tem que ser visto ainda, que esse potencial, esses percentuais, podem ser atendidos pelos operadores como produtos triviais já fabricados no Brasil. E isso significa que vai ser só uma política de renda e de emprego, sem nenhuma pretensão mais de ter algum impacto sobre a diversificação do parque industrial. Eu, obviamente, estou fazendo uma hipótese, você acha que ninguém sabe direito ainda o que significa esses números. Bom, em relação aos outros pontos, eu vou passar por alto aqui, porque eu já estou vendo que eu vou levar o cartão de 2 minutos. Tem uma mudança positiva é a adoção da meta de conteúdo local como critério de julgamento. Isso funcionou lá atrás, porque partia do zero e o peso era 15%, linear. Agora, com peso de 40%. E exponencial, e partindo de patamares muito mais elevados, isso leva a uma atitude pouco responsável dos operadores. Quer dizer, não sei como é que um operador pode se comprometer a dar mais 1 ou 2 pontos de percentagem na etapa de desenvolvimento, que ele não sabe nem o que ele vai estar fazendo. E tanto é assim que na rodada 3 e 4 foi introduzido esse sistema. O resultado foi tão absurdo que na rodada na sétima, né, a própria ANP pôs um teto para evitar que o entusiasmo de ganhar o licitante gerasse ofertas cada vez mais irresponsáveis. Em relação à questão da aferição do conteúdo local da comprovação, foi dito aqui que é um problema, esse acho que é um dos pontos, o sistema de comprovação acho que é um dos pontos em que operadores e fornecedores concordam em condenar, não houve nenhuma alteração, é de esperar que venha a ocorrer ainda. O problema da imposição de multas. Foram reduzidas o valor das multas, não sei se são razoáveis ou não, mas é algo que mudou. Em relação ao waiver, o waiver é um problema porque, primeiro, ele autoriza a compra, pede a autorização prévia da compra. Isso, se a ANP demorar, como é de se esperar que demore, isso atrasa o processo de investimento. Ela fala que pode ter o waiver em caso de preço excessivamente elevado e prazo muito superior aos externos. O que é excessivamente, o que é prazo muito superior? A ANP até hoje não conseguiu definir isso, então os pedidos paralisados lá por falta de decisão quanto a isso. E, mais curioso ainda, ela reduz a exigência de conteúdo, ela admite a redução da exigência de conteúdo local do item e subitem, mas isso não tem efeito sobre o conteúdo local global, que é um absurdo absoluto. Aqui, as novas regras eliminaram o waiver. Eu não sei exatamente o que significa eliminar o waiver, mas é algo que pode ser imprudente. Você nunca deve fechar as portas, porque você pode se colocar num corner mais na frente. Para encerrar, nos acréscimos. Esse é o tempo que eu cedi. Agora eu vou usar o tempo que eu cedi para ele. Para encerrar, a questão é qual o rumo a seguir. Aqui acho que tem que fazer uma distinção que no tocante aos investimentos futuros e o tocante à situação do passado, que o Eloy fez mencionar, mas o ponto básico aqui, do meu ponto de vista, é superar a ambiguidade que até agora tem caracterizado a política de conteúdo local e conceber a política de conteúdo local como uma política industrial, né, e não como uma política de emprego e renda voltada para diversificar a estrutura industrial com o desenvolvimento de setores intensivos em tecnologia. Eu acho que tem um ponto de partida aqui, que é definir quais são os setores e produtos que devem ser contemplados por essa
por essa política. Isso deve levar em conta a relevância do ponto de vista de diversificação e do ponto de vista tecnológico e a viabilidade da participação efetiva da oferta local vir efetivamente participar dessas... não trabalhar mais no mundo de fantasia, mas no mundo de realidade. Eu acho que, como o Eloy disse, os elementos necessários estão claros em alguns desses estudos. Quer dizer, o estudo da BUS para a Unip, depois para o IBP, o estudo do Promimp deixa muito claro, sobretudo, eu não sou do setor, mas sobretudo para quem é do setor, quais são os segmentos nos quais vale a pena apostar, né? Dado isso, quer dizer, isso significa o quê? Primeiro, abandonar a exigência de conteúdo global, né? E restringir a exigência de conteúdo local aos sistemas, produtos e serviços que forem considerados viáveis e passíveis de sucesso no Brasil. E, além disso, acho que é necessário também repensar o conceito próprio, o que significa exigência de conteúdo local, porque essa exigência de percentagem é uma exigência muito rombuda para uma política industrial bem-sucedida, né? Ela é grossa, né? É grosseira. Essa exigência, mas, por outro lado, deve constituir parte de uma política industrial, porque o fundamental é mobilizar os instrumentos voltados para capacitar o setor e incentivar empresas dos segmentos da indústria de máquinas e equipamentos a virem a engajar nesse processo e, paralelamente, procurar atrair produtores estrangeiros de produtos e serviços, né? Na verdade, quer dizer, essa mobilização não pode ser feita com a política vigente, com o conteúdo local global, porque você não tem foco. Você não pode ter uma política industrial para o espectro de exigências que estão sendo previstas hoje. Mas, se você... Então, a política... O que se fez de política industrial é um negócio muito horizontal demais para ser eficaz no momento que você tem que definir uma política setorial. Então, esse um pouco é os caminhos que eu aponto. Em relação ao passado, acho que tem que assegurar a viabilidade, como foi dito, dos empreendimentos de execução. Você não pode deixar ficar parado nem levar as empresas à falência. Nos termos do contrato vigente, o mínimo que você tem que fazer é definir qual é a margem para dispensar o controle local para liberar a ANP para decidir, né? Agora, eu vou levantar aqui mais como uma provocação, quer dizer, a redução de metas que se fez agora significa o reconhecimento de que aquelas metas eram irrealistas. Você não tem como operar com aquelas metas. O que eu quero perguntar em seguida é o seguinte: mas se são irrealistas para as novas licitações, para as novas concessões, será que não são irrealistas também para as concessões passadas? Por que 2 pesos e 2 medidas? Então, uma possibilidade, aí tem problemas legais, etc., que não se trata de dar anistia, mas trata-se de reconhecer um erro, né? Eu talvez não incluísse não baixasse a meta para os operadores que ofereceram valores acima do mínimo, porque esses merecem tomar uma multinha. Agora, por os outros, eu acho que é a mínima questão de coerência com as novas regras que foram adotadas. Muito obrigado.